Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode ter uma renda mensal e passiva por meio dos fundos imobiliários, certo? Lembrando aí que os fundos imobiliários são ativos que distribuem dividendos, distribuem proventos todos os meses. E aí com esses ativos você pode formar essa renda passiva e mensal. Lembrando aí que a renda passiva é aquela renda que você necessariamente não precisa trabalhar, não necessariamente precisa gastar energia para ter essa renda, certo? E aí os fundos imobiliários são ativos ideais para esse tipo de renda, tendo em vista aí também que eles distribuem dividendos todos os meses. Então no vídeo de hoje eu trouxe uma tabela para você ver como que você precisa calcular do quanto que você precisa ter de fundo imobiliário e do quanto que você precisa investir para ter uma determinada renda. E no vídeo de hoje eu fiz uma simulação para ter uma renda de R$1.000 todos os meses com os fundos imobiliários. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, e antes da gente ir para a tela do nosso computador, eu preciso te falar que os fundos imobiliários, os ativos que eu vou mostrar no vídeo de hoje, são apenas exemplos, certo? Não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui. Os fundos que eu vou mostrar aqui são os que eu tenho na minha carteira e eu vou usar apenas como uma simulação, como um exemplo para te ilustrar como que você pode fazer esse cálculo, qual o método que você precisa fazer para ter determinada renda todos os meses, certo? Então vamos lá para a tela do nosso computador para te mostrar o passo a passo. Bom, então aqui a gente está na tela do nosso computador, certo? Eu fiz aqui essa tabela bem simples e bem prática para te mostrar o método que você precisa fazer para qualquer fundo, certo? Como eu falei, você pode fazer para qualquer fundo imobiliário, para qualquer valor de renda mensal que você deseja. E aí, a gente vai precisar de algumas coisas. Aqui, o fundo que eu peguei, os 4 fundos, são os 4 que eu possuo na minha carteira, como eu falei. A gente vai precisar dos dividendos pagos por esse fundo no último mês. Aqui, no caso, eu peguei do mês de dezembro. A gente vai precisar também do preço atual da cota do fundo. Claro que esse preço é um pouco variável, né? Lembrando aí que os fundos imobiliários são ativos de renda variável, são ativos negociados na Bolsa de Valores, então os preços da cota dos fundos imobiliários eles vão variar conforme o tempo. Então aqui eu peguei o preço atual da cota, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, peguei a renda passiva mensal que eu desejo, e aqui como eu tenho 4 fundos e eu desejo ter uma renda mensal passiva no mês de R$1.000, eu vou precisar de R$250 em cada um desses 4 fundos para totalizar os R$1.000 todos os meses. Então eu preciso da renda passiva mensal que eu desejo. E aqui você pode colocar a renda que você quiser, tá? Se você quiser R$300 em cada fundo, R$1.000 em cada fundo, não interessa. E aqui a quantidade de cotas que eu vou precisar de cada fundo e o valor total investido em cada um dos fundos. Bom, e como que eu vou fazer esse cálculo de quanto que eu preciso investir em cada fundo imobiliário para eu ter determinada renda? Vamos aqui pegar o primeiro exemplo do HGLG11, que é um fundo de logística, certo? Negociado na Bolsa. E eu preciso ter uma renda nesse fundo de R$250 por mês. Como que eu faço para saber quanto que eu preciso investir para ter essa renda? Eu pego a renda que eu desejo ter, que é no caso R$250, vou dividir pelo valor do dividendo distribuído pelo fundo, que aqui no caso é de R$1,75. Então eu vou dividir 250, que é a renda que eu quero, pelo dividendo do fundo, pelo dividendo distribuído pelo fundo, por R$1,75, e o resultado dessa divisão vai dar exatamente a quantidade de cotas desse fundo que eu preciso ter para ter essa renda de R$250. Então, se eu dividir R$250 por R$1,75, eu vou achar aproximadamente 143. E esse 143 é a quantidade de cotas desse fundo que eu preciso ter para receber R$250 em proventos todos os meses. Então, essa divisão ela vai dar um pouco quebrada, certo? E você sempre arredonda esse valor para cima. Ou seja, se eu dividir aqui R$250 por R$1,75, vai dar ali 142, alguma coisa. E aí você arredonda esse número para cima. Então, com 143 cotas do HGLG11, você vai ter uma renda mensal aí com os dividendos desse fundo de aproximadamente R$250. Bom, e agora que eu achei o valor da quantidade de cotas que eu preciso ter desse fundo, que no caso aqui do HGLG11, eu preciso de 143 cotas para ter uma renda mensal passiva de R$250. E aí, quanto que eu preciso investir nesse fundo para ter essa quantidade de cotas? Eu vou pegar justamente a quantidade de cotas e multiplicar pelo preço atual de apenas uma cota. Então, eu vou multiplicar o 143 por R$172,95. E o resultado dessa multiplicação vai dar exatamente um valor total investido de R$24.727,56. Então, se eu investir aproximadamente R$25.000 no fundo HGLG11, eu vou ter ali uma renda mensal passiva de R$250. E aí, esse método que eu falei para o HGLG11, você vai aplicar para os outros fundos. Você vai pegar a renda que você deseja, que é no caso R$250, ou 300, ou 500, ou R$1.000, vai dividir essa renda que você deseja
pelo dividendo distribuído pelo fundo, e aí o resultado dessa divisão vai dar a quantidade de cotas que você precisa ter, que no caso aqui são 143, e aí essa quantidade de cotas você vai multiplicar pelo preço de apenas uma cota, e aí o resultado dessa multiplicação vai dar o valor total que você precisa investir naquele fundo para ter a renda que você deseja. E aí a gente vai fazer esse mesmo processo com os outros 3 fundos imobiliários. E aqui no caso do VISC11, por exemplo, eu quero ter uma renda de R$250, então eu pego essa renda, divido pelo dividendo distribuído pelo fundo, que aqui no caso do VISC11 foi 81 centavos, e aí o resultado dessa divisão vai dar aproximadamente 309 cotas. Então eu preciso de 309 cotas do VISC11 para receber R$250 por mês. E aí eu pego o valor dessa quantidade de cotas e multiplico pelo preço de apenas uma cota. E aí o resultado dessa multiplicação, eu vou ter ali aproximadamente R$32 mil. Então se eu investir aproximadamente R$32 mil no VISC11, eu vou ter ali uma renda mensal de aproximadamente R$250. E aí esse processo vai se repetir com todos os fundos. Você pega a renda que você deseja, divide pelo dividendo pago pelo fundo, o resultado dessa divisão vai dar a quantidade de cotas que você precisa ter daquele fundo, e aí o resultado você multiplica pelo preço de uma cota, e aí você vai ter o valor total que você precisa investir naquele fundo para ter determinado dividendo. E aí eu fiz esse mesmo método, esses mesmos cálculos com os 4 fundos, e eu vi que eu preciso ter exatamente R$131 mil, R$312,94 distribuídos nesses 4 fundos, distribuídos dessa seguinte maneira, tendo essa quantidade de cotas de cada um desses fundos, para eu ter ali exatamente R$1.000 todos os meses na forma de dividendo. Bom, então esse é exatamente o passo a passo que você precisa seguir para você ter uma noção de quanto que você precisa investir em determinado fundo imobiliário para ter uma renda mensal desejada. Como você viu aí, você precisa saber a renda que você deseja, se é 300, 500 ou R$1.000. Você vai pegar essa renda que você deseja e dividir pelo dividendo pago pelo fundo, e aí o valor dessa divisão vai dar exatamente quantas cotas você precisa ter desse fundo, e aí você pega a quantidade dessas cotas e multiplica pelo preço de uma cota, que o resultado dessa multiplicação vai dar exatamente quanto que você precisa investir em determinado fundo para ter aquela renda mensal que você deseja. Como você viu no nosso exemplo aqui que a gente acabou de abordar, eu fiz com 4 fundos imobiliários, são os 4 que eu possuo na minha carteira, mas se você quiser fazer com apenas um, se você quiser, por exemplo, eu quero ter R$1.000 de dividendos com apenas um fundo imobiliário, você pode fazer, certo? Não é muito recomendado você ter apenas um fundo imobiliário na sua carteira, mas se você quiser, você pode fazer, certo? Você vai fazer esse mesmo processo, esse mesmo passo a passo, que você vai conseguir ter a renda mensal que você deseja, fazendo esse processo e sabendo quanto que você vai precisar investir para ter determinada renda. Bom, e um outro ponto que a gente viu na nossa tabela anterior é que você iria precisar de aproximadamente R$131 mil investidos naqueles 4 fundos imobiliários para você ter ali uma renda mensal de R$1.000, certo? E aí você pode pensar que um valor de R$131 mil investidos pode ser um valor um pouco fora da realidade, certo? Para muitas pessoas, mas se você focar no médio e no longo prazo, você vai atingir os seus objetivos nos investimentos, certo? Lembrando aí que à medida que você vai investindo, à medida que você vai comprando cada vez mais cotas de fundos imobiliários, você vai recebendo cada vez mais dividendos, e você pode incorporar esses dividendos nos seus investimentos, e aí vai se formando essa bola de neve. Quanto mais cotas você vai comprando, mais dividendos você vai recebendo. Então, focando no médio e no longo prazo, você consegue sim ter a sua renda que você deseja por meio dos fundos imobiliários. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Eu espero que você tenha entendido esse método para calcular quanto que você precisa investir em fundos imobiliários para ter a sua renda desejável, certo? Se você ficou um pouco confuso nesse método, volta lá quando a gente abordou a nossa tabela, tá bom? Então, no mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido tudo que a gente abordou ao longo do nosso vídeo de hoje, tá bom? E se você gostou, deixa o like aqui embaixo, tá? Deixa um comentário falando se você já investe em fundo imobiliário e falando o que você achou do vídeo, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!